Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana que se inicia. Essa semana nós iremos mudar o nosso gênero textual. Vocês já perceberam aí na aulinha da TV com a tia Andressa, né? Nós não vamos estudar mais história em versos e nem a letrinha. A mesma letrinha que era a letra C. Hoje nós iremos iniciar o estudo de um novo gênero, que são as histórias narrativas, os contos. Vocês lembram que a tia Andressa leu para vocês a história da girafa sem sono, não é isso? Vocês estudaram, entenderam, já sabem algumas características desse gênero. Então vamos lá. O que é que tem um texto tem que ter para ser considerado um conto? Histórias, né? Ele tem que ter os personagens, histórias narrativas. Tem que ter os personagens, tem um tempo, né? Que é saber se a história aconteceu de dia, de tarde, de noite, foi no ano passado, semana passada, tudo que se refere ao tempo. Espaço, que é o lugar onde acontece a história. E as histórias narrativas, elas têm que ter o início, meio e fim. Você já conhece bem essas características, porque a gente sempre produz histórias narrativas, que são aqueles textinhos, as produções de texto. Vocês dizem onde a história aconteceu, falam os personagens, a história tem início, meio e fim. Então essas são as características do gênero histórias narrativas que a gente vai estudar, iniciar os estudos essa semana, e a gente vai ver mais na frente detalhadamente essas características, tá bom? A letrinha da semana é essa letrinha aqui, que vocês já sabem, que é a letrinha S. A tia Domingas botou aqui os 4 tipos de S, ó. O S maiúsculo e o cursivo maiúsculo, o S minúsculo e o S cursivo minúsculo. O som que a letrinha S faz é muito fácil. Ela faz o sonzinho, ó. É como se estivesse mandando fazer silêncio, ó. Esse é o sonzinho da letrinha S. Só que a letrinha S também apresenta outro som que a gente vai ver mais na frente, tá bom? A tia trouxe aqui a família silábica da letrinha S. Vamos ler junto com a tia? Novamente, porque vocês já leram junto com a tia Andressa. Agora vamos ler junto com a tia Domingas. Então aqui, ó. Sa, sé, si, só, su. Essa é a família silábica da letrinha S, que é a nossa letrinha da semana. Agora chegou a hora da nossa atividade xerocada, que é essa aqui, ó. Atividade do primeiro dia. Ela traz uma história bem legal, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. E quem não conhece, vai conhecer agora. Vocês vão ler essa história junto com o orientador. Ela é um pouquinho longa e aqui ainda está resumida. Então, você vai ler com a ajuda do orientador, pede para papai ler, para a mamãe, a tia do reforço, lê junto com você. Você lê um pedacinho e a outra pessoa lê o outro pedacinho. Aqui nós temos uma história narrativa, que é um conto. Ela tem parágrafo. Cada pedacinho aqui, você observe, que começa com parágrafo. Então, é uma história bem legal da princesa e a ervilha. Então, você vai ler para poder responder essas questões aqui. O que é que pede aí a questão 2? Você vai enumerar de 1 a 4. Lá na história, no conto, o que foi que aconteceu primeiro? Geralmente as histórias narrativas, ela tem ações que são acontecimentos. Primeiro aconteceu isso, e depois isso, e depois, e por último, o que foi que aconteceu? Aí você vai enumerar aqui, ó, o que foi que aconteceu primeiro? Aí você bota o número 1, e depois, de acordo com a história. Questão 3. Leia a frase e circule as palavras iniciadas com essa. Aqui eu tenho uma frase, você vai circular somente as palavras que iniciam com a letrinha S. 4. Circule a letra que aparece em todas as palavras do quadro e tem o mesmo som. Presta atenção, qual é a letrinha que aparece em todas as
palavras do quadro e tem o mesmo som. Aí você circula. Troque a letra inicial e forme outras palavras. Aqui eu tenho um nome, ó. Sola. Se eu colocar o B, que palavra vai formar? Será que ainda vai ficar sola? E se eu colocar o C? Aí você coloca o C aqui e repete as outras letras. E vê qual foi a palavrinha que formou. Colocar o R, coloca as outras letras. Será que ainda vai ser a mesma palavra? Aí você coloca. Escreva em ordem alfabética as palavras formadas no quadro acima. Vocês lembram que é a ordem alfabética? A tia Dominga já ensinou isso para vocês. Ordem alfabética é vocês escrever as palavrinhas de acordo com a ordem das letrinhas do alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto? A. Dessas palavras que você escreveu aqui, tem alguma que começa com A? Não tem. Aí depois do A, qual a letrinha que vem? B. Dessas palavras aqui, tem alguma palavrinha que começa com B? Tem, tia. Bola. Aí você escreve bola. E depois do B? C. Tem alguma palavra que começa com C? Você escreve. Depois do C? D. Tem alguma palavrinha que começa com D? Não. Aí você vai para a próxima letra do alfabeto. E assim até escrever todas as palavrinhas desse quadro em ordem alfabética, tá bom, meus amores? Essa é a nossa atividade xerecada de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia.